Quase 3 semanas após o desaparecimento da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, a Polícia Civil confirmou hoje que é dela o corpo encontrado ontem numa área de mata em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Aqui no mapa, portanto, a gente vê a distância do local até Ubatumirim, em Ubatuba, onde Berenice trabalhava e foi vista pela última vez. A gente está falando aí de uma distância, gente, de cerca de 300 quilômetros, mais de 3 horas de viagem. No dia do cumprimento do mandado de prisão, ela estava acompanhada por quem? Dentro de casa. Pelo namorado. E aí a Eliane vai presa. Mas todo o círculo social dela fica solto. Então esse HD, outra as provas, né? Elas podem, infelizmente, ter desaparecido ao longo desse tempo. Até por uma ação de alguém que pode ter um interesse, ou talvez tenha a intenção de livrar a Eliane aí de uma possível condenação, até porque esse corpo está nos indicando isso, né? O corpo dela, o local onde ele é encontrado, indica que possivelmente ela teve ajuda de alguém. Então, por que não, né? Também ter ajuda de alguém em sumir com essas provas, né? Esse HD, que agora ia ser entregue voluntariamente para a polícia. Mas não apareceu até agora. O corpo foi encontrado ontem por volta de 5 horas da tarde em uma área de mata de difícil acesso na Serra das Águas, às margens da estrada de Lídice, que fica no limite entre os municípios de Rio Claro e Angra dos Reis, aqui no estado do Rio de Janeiro. O corpo, então, ele foi retirado por volta de 9 horas da noite e foi encaminhado aqui para o IML de Angra dos Reis para exames. O filho da Berenice, ele identificou o corpo dela por meio de uma foto de uma tatuagem de borboleta que estava, que fica próximo a uma das pernas. Mas a identificação oficial ainda depende da conclusão dos exames daqui do IML. Segundo a polícia, o corpo ele estava preso em uma árvore, em uma área íngreme, e exigiu o apoio do Corpo de Bombeiros. Vamos conferir numa reportagem, então, como é que foi esse resgate. Volto a dizer aqui, a descoberta do corpo mobilizou as equipes de resgate por volta das 4 da tarde. A imagem da mulher, com idade aparente na faixa dos 60 anos, vestindo roupa verde clara e com os pés descalços, foi vista às margens da estrada de Lídice, na Serra d'Água, uma região íngreme e de mata bem fechada. Já passava das 6 da tarde quando o dia escureceu, o que tornou o trabalho ainda mais difícil. O trânsito ficou lento no mirante, bem no limite dos municípios de Rio Claro e Angra dos Reis. Equipes dos bombeiros amarraram cordas aos veículos e prenderam uma maca rígida para resgatar o corpo. A repórter Alice Couto, da TV Rio Sul, afiliada da Globo no Rio de Janeiro, acompanhou o trabalho. Olha, nesse momento o Corpo de Bombeiros está aqui na Serra d'Água, em Angra dos Reis. É um pouco difícil nesse momento, principalmente com a queda da luz. Então, há todas as forças agora preparadas para tentar fazer a retirada desse corpo, que vai seguir para o IML de Angra dos Reis. Por volta das 9 da noite, o corpo foi retirado e encaminhado para o IML de Angra dos Reis. Segundo a Polícia Civil, ontem à noite a família confirmou que o corpo encontrado era de fato da Berenice. O reconhecimento só foi possível por causa de uma tatuagem de borboleta que a cozinheira tinha em uma das pernas. A gente está aguardando aí no exame do IML do Rio de Janeiro, que depois encaminha para a gente os resultados, mas assim, o filho já confirmou que é a dona Berenice mesmo. Pois bem, a polícia, como vimos, segue investigando esse caso. Segundo a Polícia Civil, eles querem tentar entender se a Berenice foi morta antes ou depois de ser jogada nessa área de mata, mas toda essa resposta eles só vão ter depois da conclusão dos exames aqui do IML. A polícia também quer saber se a Eliane, a suspeita, teve a participação, contou com a ajuda de outras pessoas nesse crime. E toda essa primeira fase da investigação contou com a ajuda de tecnologia. Vamos então conferir numa reportagem como que foi todo esse trabalho de investigação. Berenice Ramos de Aguiar era cozinheira e morava na edícula do restaurante onde trabalhava. Eliane Alves dos Santos era dona do restaurante e do quarto onde a funcionária morava.
Em depoimento à polícia, uma testemunha que não vamos revelar o nome disse que ouviu uma discussão no dia do desaparecimento e um pedido para que alguém deixasse o imóvel mencionando expressões semelhantes a "sai da minha casa", esclarecendo que não possui certeza absoluta sobre o conteúdo completo da conversa. Eliane, a patroa, contou à polícia uma conversa que supostamente teve com Berenice. Ela falou assim para mim que ela não estava mais gostando do trabalho não. E aí, ela falou que ela tinha conseguido um trabalho nas Toninhas. Eliane contou ainda que pagou R$ 2.600 para a Berenice em dinheiro vivo. O policial retrucou. Deveria ter um comprovante, né? Eliane respondeu que era um contrato verbal. A patroa contou que as duas se acertaram. E então eu falei para ela que já que ela queria ir embora, então que ela podia ir embora. E eu levava e falei assim, eu te levo até o centro. E assim Eliane disse ter deixado Berenice no trevo de Ubatumirim. Essas imagens mostram a caminhonete de Eliane na estrada que liga o vilarejo à rodovia Rio Santos. Os policiais investigaram. Por este caminho, obrigatoriamente ela tinha que virar no sentido Caraguatatuba, mas os sistemas de vigilância da rodovia mostraram uma curva para o lado oposto. Essa foto, que faz parte da investigação, registra o carro na altura de Camburi, em direção ao Rio de Janeiro. A câmera registrou o retorno do veículo às 22h14 da noite. As evidências levaram a justiça a determinar a prisão temporária de Eliane, que foi presa no dia 10 de julho. E o desaparecimento passou a ser investigado como homicídio. Os policiais perguntaram a Eliane onde estava a caminhonete. Eliane informou que o veículo estaria fora da cidade para ser vendido, mas o veículo foi localizado pelos policiais estacionado mais à frente da residência. Os policiais constataram a existência de dano recém-recuperado proveniente de disparo de arma de fogo. Nesta semana, uma nova descoberta. A Polícia Civil encontrou vestígios de sangue na caminhonete. O material foi colhido para a perícia, que ainda vai determinar se o sangue é humano e, principalmente, se é de Berenice. Ao mesmo tempo em que os investigadores coletavam provas, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar tentavam encontrar o paradeiro de Berenice. As buscas contaram com o apoio de policiais do 3º Batalhão de Ações Especiais de São José dos Campos e Taubaté, em parceria com a Delegacia de São Sebastião. As investigações foram em uma área delimitada a partir do trajeto percorrido pelo veículo da patroa de Berenice. Foi com a análise dos radares de trânsito que a polícia descobriu que o carro chegou a cruzar as divisas do estado de São Paulo e Rio de Janeiro e que ela teria parado no limite entre as cidades de Rio Claro e Angra dos Reis. E vamos verificando aí outras estradas, né, outras adjacências, onde teriam outros radares, que não o radar principal da rodovia, né? E aí nós chegamos nessa estrada, uma estrada que liga Angra a Rio Claro. A gente foi fechando essa área até conseguir ter uma área um pouco mais factível para uma busca, né? E aí chegamos naquele ponto. E aí iniciamos as buscas há uns 4 dias atrás, assim, naquele local, especificamente naquele local. Agora a polícia já sabe que o caso se trata de um assassinato, mas ainda há dúvidas a serem esclarecidas, como o motivo do crime, se Berenice já estava morta quando foi jogada na ribanceira e se alguém ajudou Eliane Alves dos Santos no crime. O lugar é um lugar de difícil acesso, né? Então, assim, provavelmente alguém ajudou ela a retirar o corpo da dona Berenice do carro, né? Então a gente primeiro trabalha com pelo menos uma pessoa envolvida. A família da Berenice ainda deve vir aqui ao IML de Angra dos Reis, porque, como dissemos, ainda tem a conclusão, né, da identificação oficial para saber se o corpo era realmente da Berenice. Desde ontem, a nossa produção está procurando a defesa da Eliane, que é a suspeita nesse crime, né, que é a principal suspeita nesse crime, mas eles não quiseram falar. Nós também tentamos contato com a família, mas não tivemos um retorno.